Buenas! Estou aqui com o Danilo Costa. A gente estava falando sobre Games Indie. Se você perdeu o primeiro vídeo, dá uma olhadinha no canal, que foi bem bacana. O Danilo explicou pra gente o que são Games Indie. E agora a gente vai falar sobre um prêmio que ele ganhou lá na Califórnia, com um game indie que foi desenvolvido por uma empresa brasileira e ganhou um prêmio internacional. Só que agora a gente tem um reforço, que é o Martini. Sou eu. Daniel Tudo bem? Martini. Você tá? Tudo bem? Tudo bem, você. Então, acompanhe. Danilo, conta pra gente como é que foi qual foi o prêmio, como é que foi o prêmio e as empresas que participaram. Tá. Primeiramente, como a gente estava falando sobre o universo indie em si, né? O Brasil, tipo, a gente conseguiu desenvolver, falando um pouco do jogo, o nome do jogo chama-se Alpha Beach Cancer, né? A gente vai deixar o link aí na descrição do vídeo, pra vocês baixarem e conhecerem um pouquinho do vídeo. Eu vou falar depois um pouquinho do processo de desenvolvimento, eu não vou entrar nesse tema agora, mas a gente se inscreveu, né? Então é muito legal a galera que tem parte de desenvolvimento de games entender e olhar quais são os prêmios do mercado, quais são os editais do mercado para produção de game, né? Tipo, tem alguns incentivos espalhados por aí, tá? Não é uma coisa muito escassa. Fica antenado. Tem algum site que você recomenda, assim, pra ficar de olho? Puta, não, cara. A gente é associado da Abra Games, né? Tipo, que é a Associação bom Brasileira de Games, né? Então, assim, tipo, por lá vem muita coisa boa, né? Do mercado de games e tal. Se inteirando sobre isso, assim, tipo, você vai conseguir, tipo, descobrir diversos editais, diversas feiras, e foi assim, tipo, foi meio no susto, assim, foi meio sem saber, sem esperar que a gente fosse chamado, a gente preencheu o formulário lá do Indie Prize e fomos pro Indie Prize, né? O jogo já estava pronto, Já tinha estava sido pronto. lançado. O jogo, na verdade, tipo, ele ficou pronto, finalizado em 2016, aí a gente lançou ele no Games for Change, em Nova York, onde foi o lançamento no final do ano. Só que aí em 2017 a gente passou o ano testando, corrigindo, fazendo algumas coisas com o jogo, pra em 2018. Aí sim a gente teve a oportunidade de participar do Indie Prize, que é esse logo aqui. E a gente foi chamado, assim, muito surpreso. O jogo aconteceu na Disney, no hotel da Disney, né, que tá vinculado ali a Disneyland mesmo, tipo, em Anaheim, tipo, que foi a primeira Disney, né, que foi lançada. Até foi bem legal ter conseguido visitar essa primeira Disney. Mas agora acho que a gente pode falar, tipo, um pouquinho realmente, tipo, de como foi esse mercado indie, assim. O Daniel vai conseguir contribuir com alguns jogos que ele já jogou, alguns já sabe bastante de alguns jogos lá que eu vi lá. E eu acho legal, tipo, a gente bater, assim, tipo, pra poder conversar um pouquinho sobre esses games. E quem que participou, né? Que tipo de empresa e como é que foi essa premiação? Assim, quais eram os pontos avaliados? Então, eu não lembro todos de cabeça, eu teria que olhar, mas tem, tipo, sound design, tipo, o melhor gráfico, tem o melhor jogo, a melhor mecânica. Tipo de um Oscar. É tipo de um Oscar. Mecânica. É tipo de Oscar. O que a gente ganhou foi o da escolha da audiência, que na verdade a gente acabou entendendo que se tornou tipo o maior prêmio da noite, né? Porque é o popular, né? O do povo. Porque Geralmente né? Sempre até pra cinema, eu acho que é o melhor. Pra cinema. Da audiência é o prêmio maior que tem, né? Pra cinema, pra game. É um dos maiores porque, assim, tipo, o que mais foi legal foi que, assim, os próprios desenvolvedores votaram ali na mesa, entendeu? Então, assim, eram as pessoas passantes, não era um evento aberto ao público, você tinha que pagar para ir pro evento, né? Porque tinha palestras, uma série de coisas, mas foram os próprios desenvolvedores que foram visitar e votar e também as empresas de fora e os próprios júris também. E o público que trabalha com isso, que tá envolvido com isso. É isso que mais me espantou, assim, tipo, na hora da gente ganhar. Mas uma coisa que eu queria falar, assim, que pra mim é surpresa, nós não éramos o único brasileiro lá, tá? Foi assim, pra minha surpresa, então, tipo, o Daniel pode falar um pouco agora, tipo, eu conheci lá um pouquinho, assim, tipo, eu pude jogar, tipo, eu já tava em 40 minutos de jogo sentado na mesa, eu parei, olhei pro cara e falei assim, cara, eu vou parar de jogar, porque eu vou comprar o seu jogo, então eu não quero terminar o seu jogo aqui, o jogo vai ser lançado, tipo, no mês que vem. O Dan consegue explicar um pouquinho mais sobre ele, como começou, a história dos caras e tal. Cara, o jogo que ele está se referindo é o Distortion. É um jogo
que estava sendo produzido há uns 10 anos já. Eu não lembro de cabeça o nome dos dois produtores, são de São Paulo, se eu não me engano, tá? Eu não tenho essa informação ainda. Mas o legal assim que me chamou mais a atenção desse jogo foi a batalha que eles tiveram, que eles passaram, que eles investiram, que eles perderam. Pô, 10 durante anos. 10 anos. Separaram, perderam mulher, grana investida. E foi assim, eu gostei da maneira que foi feito o jogo, sabe? Como eles avançaram isso, como eles tiveram a ideia de produzir o jogo e de ir pra cima disso. E do que é o jogo? Cara, o jogo, ele fala assim, basicamente ele é um jogo que ele mistura meio que um Guitar Hero com... É um jogo de aventura onde uma moça toca um violino, né? Mas tem toda uma história por trás dele. É uma aventura, tá? Ela é uma aventura que foi baseada, se eu não me engano, foi uma moça que sofreu um acidente voltando da aula de violino e tal, e ela perdeu a memória. E você vai recuperando as memórias tocando. Cada vez que ela toca em certas fases, ela vai lembrando do que aconteceu. A irmã dela que morreu de câncer, que ela perdeu, então tem uma história muito bonita por trás desse jogo, entendeu? Mas ele é uma mistura de, pelo que eu vi assim, de Guitar Hero com Shadow of Colossus, com... eu acho que é uma poesia, assim, é um jogo bem bacana, vai fazer muito sucesso, cara, vai fazer muito sucesso, pode apostar. É lindo, o jogo é lindo demais. Os enredos, né, eles se dedicam bastante em relação ao enredo, né? O próprio Alphabet Cancer, que eu gostaria que você falasse pelo menos um pouquinho do enredo. Depois no próximo vídeo nós vamos conversar sobre como foi desenvolvido o Alphabet Cancer, mas o enredo dele. Na verdade, assim, o enredo do Alphabet Cancer é uma coisa que eu até estava conversando com o Daniel ontem, assim, tipo, que foi o que me impressionou, né? Eu acabei tromando com o Daniel ontem e a gente ficou ontem à noite trocando muita ideia sobre isso, assim, tipo, porque é engraçado como olhar. Eu joguei jogos lá, tipo, VR maravilhosos, que você, tipo, tinha um controle, tipo, você subia em cima de uma besta gigante e puxava, ela era dura, assim, você puxava a besta e andava com ela. Jogos de impressionar, né? Eram jogos impressionantes, jogos 3D, até mostrei pro Daniel um outro 3D, que é bem parecido com Heavy Rain, jogos desse tipo, assim, e um gráfico perfeito, né? E o nosso jogo, assim, tipo, ele não é, tipo, 3D, tem aqueles renders perfeitos, tipo, ele é um jogo 2D. Mas o que impressionou o público, o que também me deixou impressionado é que, assim, tipo, de verdade, e eu falo isso com muita propriedade, tipo, não importa muito a sua qualidade técnica, óbvio, você tem que ter polimento no game, o game tem que ser bonito e tal, mas, cara, tipo, você não precisa de uma tecnologia maravilhosa. Às vezes eu vejo as pessoas querendo começar, tipo, a fazer desenvolvimento de games, puta, não, porque eu vou estudar 3D, eu vou fazer um game 3D, eu vou fazer um jogo de FPS. Pensa na técnica antes de pensar. Às vezes uma simples história já mata, acabou. É mó barato. A maior coisa que eu escuto de desenvolvedores, às vezes eu dou algumas palestras, alguns desenvolvedores vêm, eu estou construindo um jogo estilo GTA. Eu falo, cara, velho, cara, é seu primeiro jogo e tal. Então, assim, o jogo, a história do jogo é bem legal, assim, do Alphabet Cancer, né? Tipo, como é que o jogo começou? Ele foi, na verdade, tipo, ele existe uma instituição não governamental, tipo, chamada, sem fins lucrativos, né, chamada Beabá. Que é conduzido pela Simone Moselli, né? Ela teve câncer e após essa jornada dela, tipo, ela viu realmente a necessidade, né, de realmente informar isso para o universo infantil, né? Tá. A gente não tem essa informação do universo infantil. Normalmente as crianças, elas são completamente blindadas do que elas têm. Não existe câncer. Tipo, você tá passando aqui por uma coisa, sabe? Tipo, e ninguém fala a real pra criança. Só que assim, tem criança muito mais esperta que, tipo, já tem um celular, tipo, já tem alguma coisa, usa na cama e, tipo, vai no Google procurar. Sim. O que o enfermeiro fala. E, cara, qualquer coisa, qualquer doença, pode ter febre, você vai procurar no Google, o final da sua pesquisa você vai morrer. Sabe? Então, assim, tipo, é bem complicado, porque isso começou a assustar e tal. E a Simone, olhando nesse cenário, né, tipo, ela percebeu, né, e é engraçado que, tipo, houve alguns outros estudos de campo que, tipo, pessoas em grandes hospitais aqui do Brasil que tratam de câncer, tipo, o Welcome Kit, que eles chamam, né, que é o kit que você recebe quando você entra no hospital, né, tipo, Welcome, né, tipo, mas você entra, tipo, quando eles entregam pra criança tem um pente dentro do Welcome Kit, sabe? Tipo,
criança vai passar por uma quimioterapia, ela vai perder o cabelo. Então tem pai que abre escondido, tira o pente, põe no bolso, assim, esconde o pente. Sim. Entendeu? Porque, tipo, de alguma forma, ou ele já agressivo, deve... né? É agressivo, e assim, tipo, é uma coisa que, tipo, meu, precisa de um estudo, um design thinking em cima disso, tipo, de alguém olhar e passar por isso pra poder entender realmente, porque, tipo, eles simplesmente fecharam o kit tradicional e entregaram. Mas aí o que aconteceu? Depois que a Simone passou por esse processo de câncer, ainda estava entrando em fase de remissão e tal, a Ludmilla, que é minha sócia na Mokuto Game Studio, ela também acabou, tipo, desenvolvendo um câncer de língua, também super raro o câncer, e até mesmo para a idade dela, né, que não bebe, não fuma, não faz nada, né, então assim, tipo, foi uma coisa assim, extraordinária, a gente ficou super espantado, e elas acabaram se conhecendo dentro desse processo todo, né, elas acabaram se conhecendo, e a Simone, nesse momento, já com o Beabá já fundado, ela já tinha criado uma cartilha chamada o ABC do Câncer, né, e o ABC do Câncer, o que é? Ele explica de A a Z tudo que a criança vai passar. Então, o que é o catéter, por que ela tem que tomar injeção, o que é medula óssea, o que é uma biópsia, né? Então, assim, tipo, e é muito engraçado, né? Explica o que é a leuquimia, né? Explica o que são outros tipos de câncer, né? Leucemia, né? Outros tipos de câncer. E é legal porque, tipo, você repara, assim, tipo, as crianças no hospital, tipo, elas passando a informação uma pelas outras, né? Ou seja, um jogo que explica de forma lúdica. E a base dele é o câncer. É a cartilha. Não, cartilha. Na verdade é. Sobre o tema. Porque a gente está no processo assim, tipo, foi lançada a cartilha do ABC do Câncer. Né? Aí as crianças no hospital era muito engraçado, porque elas andavam com a cartilha embaixo do braço. Sim. Né? Porque aquilo virou, tipo, a enciclopédia dela. Sim. Né? Então, assim, chegava uma outra criança nova, tipo, meio deslocada, as outras crianças chegavam e falavam assim, o que você tem? Ah, eu tenho leucemia. Pera aí só um minuto. Ela abria a cartilha, olhava, então, você sabia que leucemia E aí vocês fizeram um jogo. E aí a Ludmilla olhou e falou assim, vamos criar um jogo, porque o processo de logística de distribuição das cartilhas para todos os hospitais, Sim. traduzir, imprimir no Brasil é muito caro. Aí a Ludmilla falou, vamos criar um jogo. Aí a Ludmilla sugeriu um nome que é fantástico, o Alphabet Cancer, tem uma série de trocadilhos dentro do nome. E aí a gente começou a produzir, E aí você vai explicar como é que foi esse processo de produção do game no próximo vídeo. Gostou do vídeo? Dê seu curtir, seu comentário, inscreva-se no canal. E até o próximo. Valeu!